Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Devocional BP, um devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar a pessoa de Jesus através das Escrituras. E hoje nós vamos nos aprofundar na tríade que nós falamos no nosso último encontro sobre o Vinde, o Siga-me e o Ide, onde Jesus ele faz esse convite para que a gente possa experimentar, né? Experimentar esse convite, compreender e para que a gente possa entender que essa é a porta de entrada nessa jornada junto com Cristo. E nessa porta da entrada, dessa, né, e nessa porta de entrada para a maturidade espiritual. E nisso nós vamos encontrar e reconhecer o descanso real, o jugo de Jesus e principalmente o aprendizado do coração do Mestre e preparar para a próxima etapa, que é o siga-me. Então, que é a porta de entrada onde todos são recebidos, onde todos são acolhidos, para que passe pelo processo do siga-me, de seguir Jesus e o ir após ele. Então, para esse pilar, né, para essa porta de entrada, nós iremos meditar e retomar aqui, relembrar Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesses versículos, nós encontramos esse convite de Jesus para nós. E esse convite, ele se encontra o vinde, né, que é o direcional. Jesus nos direciona até ele. E não um direcionamento de conceito, mas é um direcionamento de pessoa. E esse devocional, ele foi criado justamente a partir desse versículo, onde pessoas precisam sair do conceito bíblico e conhecer a pessoa de Cristo, o Cristo real, o Cristo ressurreto, aquele que morreu por nós. Então esse convite aqui, ele permanece. E aí é que as pessoas elas não conseguem entender. Esse ir até Cristo, ele continua. E Cristo, ele continua falando: tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo aqui, para quem não é do interior, é aquela peça que fica nos bois para o arado. E quando você toma esse jugo de Cristo, é para você entrar no ritmo dele, parear-se a ele, no ritmo do mestre. Então, quando você toma esse jugo, você anda com o mestre. E nesse andar, ao tomar o jugo, o que que acontece? Você aprende dele, aprendei de mim, vida de discípulo. E essa vida de discípulo, ela não é só informação, ela é vivência real. E aí a gente tem o quê? O descanso para as nossas almas. E esse descanso é um efeito profundo e não só um alívio momentâneo. Então, nesses três versículos, nós temos isso: o vinde, o convite da pessoa de Cristo, o jugo, o aprender
e o descanso para a vida eterna. E aqui a gente tem algumas palavras, né? É, cansados, sobrecarregados. São aquelas pessoas que estão fadigadas internamente, com aquele peso, com aquela culpa, com as normas da lei, né? E com aquelas expectativas que não são sanadas. E aqui a gente entende, como eu falei, o jugo, aquele aparelho para andar no passo a passo do mestre, para que a gente possa também entender a importância de ter esse jugo suave, que é o bondoso, que se ajusta ao bem, sabe? E aqui a gente entende, no contexto, por que que Jesus ele diz aquilo para os primeiros que ouviram, né? Aquelas pessoas, naquela época. Por que que tem essa frase, né? Essas frases? Ali, em Mateus 11, na cena literária, nós conseguimos encontrar as dúvidas de João Batista, no capítulo de Mateus 11, se era ele mesmo que a gente teria que esperar. A gente consegue enxergar a resistência das cidades, essa resistência que eles tinham em, em aceitar Cristo e esse convite gracioso. E na época, a religiosidade ela era gigantesca, porque os fariseus eles atavam fardos pesados. E Jesus fala isso com eles, fardos pesados. E Jesus fala assim: vocês não entrarão no reino e nem deixarão as pessoas entrarem, pois o jugo deles era as regras sem viver, eram as regras sem vida. E nesse momento a gente consegue entender que o jugo na cultura rabínica, né, o jugo da lei, era assumir o ensino, um jugo pesado. Só que Jesus oferece o seu jugo que é o quê? Graça e presença, e não um peso sem relação. E quando Jesus ele diz o vinde, ele quer se manter presente e ter um relacionamento. E aí, na época também, tem a questão do sábado, que o sábado era a questão do descanso, né? E aí, esse descanso é o verdadeiro Deus convosco, lá em Êxodo 33:14, onde Jesus fala, né, que Ele é o Senhor do sábado, dá descanso de aliança e não só uma pausa física, né, que eles têm que guardar o sábado pela lei, só que Jesus, ele dá um descanso para a alma. E está escrito aqui, eu vos darei descanso, né? Descanso para as suas almas. Então, descanso que ninguém pode dar a não ser de Jesus. E o que mais que eu queria aprofundar aqui nesse vinde é na parte da conexão, a, as conexões de quem veio até Jesus, né? O vinde para essas pessoas, para esses personagens bíblicos e o que aconteceu. Primeiro, primeira pessoa, ela veio, o perfil dessa pessoa que veio culpada e exposta. Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Então, a primeira pessoa que veio, ela veio num cenário de culpa e de exposição, que é a mulher adúltera de João 8. Qual que é o peso que ela traz para Cristo? Culpa e condenação pública. Peso trazido, gesto de fé. O que Jesus faz? Ele está lá e ela permanece diante dele. Então, ela traz culpa, traz condenação, e o gesto de fé que ela tem é permanecer diante dele. Jesus, ele tem como resposta: nem eu te condeno. Resultado, perdão e um novo caminho. Então, ela veio com um peso, com um fardo, e sai perdoada, com um novo caminho, com uma nova perspectiva. Segunda pessoa, impura e exausta. Essa pessoa ela vem de forma totalmente impura e totalmente cansada e exausta.
a mulher do fluxo de sangue de Marcos 5. Qual que é o peso que ela traz para Jesus? 12 anos de doença e exclusão. Imagina o cenário que se encontrava essa mulher. 12 anos com fluxo de sangue. Qual que é o gesto de fé dela? Toca na orla, toca no manto. O gesto de fé que é muito importante. Ela toca, ela fala assim: se eu pelo menos tocar na orla do manto dele, eu serei curada. E Jesus, ele responde: a tua fé te salvou. E como que ela sai? Qual que é o resultado do vinde a Jesus? Cura e paz. E não é uma paz que o mundo dá, é uma paz para a alma. Jesus cura, né? Além do peso, ele cura a alma da pessoa. Terceiro perfil, a pessoa ela vem rica, milionária, com muito dinheiro, mas ela vem vazia. Quem que é esse? Zaqueu. Zaqueu vem rico, milionário, né? Com exposição, mas ele vem, mas ele vem vazio. E qual que é o peso que Zaqueu traz até Cristo? Ganância e rejeição social. Nisso, qual que é o gesto de fé que Zaqueu tem? Ele desce depressa e recebe Jesus. Assim Jesus fala assim: Zaqueu, desce daí que hei de jantar com você hoje. O gesto de fé é ele receber, descer e receber Jesus. Nisso, o que que acontece? Jesus fala assim: hoje houve salvação nessa casa. Então, o que que acontece? O resultado de ir até Jesus? Conversão, mudança, nova criatura e reparação. Quarta pessoa, cego clamante. A pessoa ela vai até Jesus, cega e clamando. Quem que é esse? Bartimeu. Bartimeu, ele traz os limites e gritos ignorados. Aquele limite que ele não consegue fazer nada, não consegue andar, não consegue, né, se posicionar, e os gritos ignorados. Qual que é o gesto que ele tem aqui? Ele clama sem parar. Mesmo as pessoas falando para ele calar a boca, calar, falar, ele ainda clama, 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 clama sem parar. E qual que é a resposta de Jesus? O que queres que eu te faça? Ele sai com a visão e um segmento. É uma nova criatura. E também, por último, os sobrecarregados. As pessoas, as multidões de Mateus 11. Aqui eles trazem os fardos religiosos, eles trazem tudo de pesado que a lei, que a tradição, que os fariseus atavam sobre eles. E eles vêm pela fé em Cristo. E Jesus os alivia. Então, toda pessoa que vinha até Jesus, ele era aliviado, ele era curado, ele era purificado e saía com descanso para a alma. E aí, o que que a gente entende do verdadeiro descanso do falso descanso? Primeiro, o descanso falso é aquele entretenimento sem medida. Só que nós vivemos no dia de hoje entretenimento sem medida, muita dopamina, né? Muito TikTok, muita coisa, um entretenimento que a gente que não descansa de fato a gente. A gente acha que está descansando, que está, né, ficando um pouco melhor, mas é pior. O que que esse entretenimento ele promete? Um alívio rápido, mas o que que ele entrega? Um vazio ainda maior. E o que que são os sinais? Precisa de doses crescentes. Mais quantidade, mais quantidade, mais quantidade de entretenimento. E cada dia mais vazio. E cada dia você quer um alívio mais rápido, e ele não entrega.
Segundo, descanso falso, autoajuda ou autojustiça. Promete um controle, entrega exaustão e culpa. Eu tenho que dar conta de tudo. Aqui você acha que você dando de tudo você vai descansar. Só que só entrega exaustão e culpa. E a gente entende também o legalismo, que é ele promete mérito e segurança, só que ele entrega peso e comparação. Olhar duro para si e para os outros. E a gente entende da fuga digital, a gente mais está passando por isso. O que que ele promete? Esquecer dos problemas e o que que ele entrega? Procrastinação. Tempo some e a ansiedade fica. Você acha que vai fugir, só que na hora que você retoma consciência, você fica mais ansioso e perdeu o seu tempo. E a gente entende que o descanso verdadeiro é aquele encontro com a pessoa de Jesus, é aprender o seu ritmo, estar submisso ao seu jugo, pois ele mesmo fala: sem mim nada podereis. João 15. E aqui o jugo de Jesus versus os fardos religiosos, nós encontramos o aspecto, a fonte. Qual que é a fonte? Graça e presença. E o fardo religioso é mérito e performance. Em Jesus nós temos essa graça, nós temos essa presença. Mas no fardo da religião é o que? Mérito e performance. E a gente entende que o aspecto professor, que é manso e humilde, o fardo religioso, ele é duro e comparativo. Então a gente entende que quando a gente vai falar da religião, né, nesse fardo religioso, é dureza e comparação. Ritmo. O ritmo aqui, no jugo de Jesus, é ajustado à sua vida. No fardo religioso, nós entendemos que é impessoal e esmagador. E qual que é o fruto? Fruto, descanso e transformação. Quando nós estamos sob o jugo de Cristo, nós temos descanso e transformação. É o que a Bíblia fala. Novas vestes, nova criatura. Mas no fardo religioso, nós temos cansaço e culpa. Aqui nós entendemos que como nós podemos aplicar esse vinde no nosso dia a dia. Praticar o vir até Jesus, tomar o seu jugo e aprender o seu ritmo e ser manso e humilde de coração. Primeira coisa, nós temos que mudar o nosso ritmo diário. E nesse ritmo diário, nós precisamos entender que respirar e ir até Jesus é o mais importante. Então, é orar de forma simples. Jesus, eu venho a ti, ensina-me o teu ritmo hoje. Acordou? Vai até Jesus, vá para Jesus. E aqui a coisa vai começar a mudar. Segundo, palavra, leia o texto do dia, leia um versículo, leia uma passagem, sublinhe alguma coisa sobre o coração de Cristo, sobre a pessoa de Cristo. E terceiro, responda, entenda. Hoje tomarei o seu jugo nisso. Hoje eu caminharei com o Senhor nisso. E aqui, em 7 dias, você faça um plano de ação para se aproximar de Cristo. E a gente, nisso, troca toda a substituição espiritual, troca o peso pelo jugo. E nisso, quando você se cobra demais, qual que é o peso que você carrega? Autoexigência. Então substitui esse cobra demais e confessa as suas crenças, os seus limites e entenda que o fardo de Cristo é leve. Você não precisa carregar sozinho. Quando você compara demais a sua vida com o outro, qual que é o peso que você carrega?
inveja, ansiedade. E aí você faz essa troca por o jugo de Cristo, que é gratidão, e você começa a praticar a intercessão por aquelas outras pessoas. Quando você fica preso na culpa, muitas pessoas elas ficam presas na culpa, culpam-se demais, têm fardos pesados demais. E o que que seria isso? Autocondenação, se condenam demais. E nisso a gente entende que o jugo de Cristo, na prática, é receber perdão e prosseguir. Quando você esquece de orar, você tem como um peso que você carrega a autossuficiência. Quando você deixa de orar, você vai por você mesmo. E nesse momento, você precisa pausar pelo menos 60 segundos e dizer para Deus: eu venho a ti agora, Senhor. Então, esses pesos que você carrega quando se cobra demais, quando se compara demais, quando se sente culpa demais e quando você se afasta da oração, você carrega muito peso. E o jugo de Jesus, né, esse fardo leve, ele faz com que você faça de forma diferente. E aí, para que você tenha esse descanso a partir de Cristo, você precisa de manhã fazer as suas orações, fazer o seu processo de devocional. E é Cristo que vai tirar todo esse peso, vai tirar todo esse fardo e vai te ensinar como proceder. E durante o dia, tomar esse jugo. O jugo a gente fala, né, que os mais antigos diziam que quando você tem um, um touro, né, um boi mais experiente, ele já vai naquele ritmo, né, porque ele sabe que ele está sobre o jugo e não adianta correr, não adianta acelerar. E aí, quando você coloca aquele touro mais novo, o que que o touro faz? Ele quer imputar muita força, então ele quer ir rápido. Então aquele touro experiente vai mostrando para ele que não adianta. Aí ele vai querer ir rápido, aí machuca, sobrecarrega, não tem jeito. Então o jugo ele foi feito para que una-se a força do touro mais novo, só que a cadência e a experiência do touro mais velho, e um vai pareando com o outro. Então, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, é você estar sob o jugo de Cristo, o mesmo jugo. Só que ele fala que o jugo dele é leve. Então, ali você vai aprender dele a ser manso e humilde de coração. Então, quando você caminha com Cristo, você vai se transformando, você vai aprendendo a ser menos impetuoso, a ser menos agressivo, a ser menos, cobrar menos de você. Então aqui a Bíblia ela é muito clara. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, quando você está sob o mesmo jugo de Cristo, você aprende dele e aprende com ele nessa caminhada. E aí, quais são os maiores obstáculos dessa porta de entrada? Primeiro obstáculo, vergonha. Muitas pessoas, elas deixam de ir a Cristo por vergonha. E aqui, qual que é a distorção disso? Eu não posso vir assim. Não dá para eu ir assim, né? Eu tô todo errado, eu tô todo impuro, eu tô todo sujo.
Só que aqui a Bíblia, de novo, ela é bem categórica. Jesus, ele fala, vinde a mim todos. Então aqui não tem exceção. E isso é muito importante as pessoas entenderem. Que quando você vai até Jesus, ele não quer saber como que você está, qual que é o cenário, qual que é a dificuldade. Ele diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É um convite, mas é uma garantia. Pode vir que eu vos darei descanso. O que você está sentindo, você não vai sentir mais comigo. E aqui você diz, não posso vir assim. Só que é nessa porta de entrada, Jesus diz, vem como está. Ele acolhe e limpa, assim como é dito lá em Apocalipse, né? Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele está te aguardando, está te esperando. Então não importa como que você esteja. O segundo obstáculo são pessoas que dizem eu não dou conta, que seria o orgulho. Primeiro obstáculo, vergonha. Segundo obstáculo, orgulho, que a pessoa diz eu não dou conta. Só que Jesus, ele diz para a pessoa para ela se render ao controle dele, aprender a ser humilde. Então, o obstáculo é orgulho e a porta de entrada é a humildade. Então, a pessoa que vem até Jesus, ela é transformada, né? Aquela que nós vamos falar no próximo encontro. O siga-me, ela aprende. Só que Jesus, ele ensina com humildade. Para aquelas pessoas que estão com aquele orgulho ou ferido, ou com aquele ego gigantesco, orgulho gigantesco, elas terão um professor que ensina com humildade. Terceiro obstáculo, legalismo, que é um dos obstáculos mais difíceis de serem quebrados, que a distorção é se eu fizer X, se eu fizer isso, eu serei amado. Vem muito na questão da se condicional, ciclo condicional. E aqui é a porta de entrada de Jesus, ele diz: você recebe amor antes de agir. Então, nesse momento, você não precisa fazer nada. Nessa primeira fase, você recebe amor antes de agir. Você vem como você está, você recebe acolhimento e limpeza. Então, você não precisa fazer nada nesse cenário. No siga-me, que a gente vai falar, aí já fica mais difícil. Mas lembra que aqui você é népios, onde você é um filho imaturo, está começando na caminhada. E o último obstáculo, que é o maior de todos, é o medo. Nesse obstáculo do medo, qual que é a distorção disso? O que que o medo ele traz? E se não der certo? Então aqui Jesus ele diz, né? Essa porta de entrada ela traz como confiar. E o confiar é dizer que ele é manso e esse jugo ele ajusta. Jesus sendo manso, humilde de coração, ele ajusta esse medo. Então, faça uma reflexão e analise onde que você precisa desse descanso hoje. E todo dia, em silêncio, depois de uma oração simples, ou ore de forma simples, fala: Jesus, eu venho diante a ti, porque eu não consigo mais, tá difícil, por minhas próprias mãos não dá certo. Então vai até ele. Faça algo por alguém também. Faça algum gesto de carinho pro outro. E hoje é o dia de aceitar esse convite.
sabe? Aqui é o maior objetivo, aqui é o ápice de você aceitar esse convite do vinde, né? E o vinde até Jesus, ele não é teoria, é passo concreto. Então Jesus, ele não é teoria, Jesus é real, Cristo é real. E esse convite também é real, para que você dê esse passo concreto, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja culpado, ou mesmo que você esteja confuso. Vá, vá até Ele, tome o jugo de Jesus e aprenda com Ele sobre esse descanso. E semana que vem, nesse nosso próximo encontro, nós daremos esse próximo passo. Passaremos do vinde para o siga-me e entender como esse descanso ele se transforma em obediência, caráter e ritmo de discípulo, discípulo no cotidiano. Então a gente precisa ir até Cristo, entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem como ir ao Pai senão por Ele. E nesse momento que a gente possa fazer uma oração e pedir e dizer, Senhor, eu vou até Ti, Senhor, para que você tome os meus pesos, para que você me dê o seu jugo, ensina-me de coração a ser manso e humilde e conduza-me a esse descanso para a minha alma. Que para essa semana você possa aceitar esse convite e ir até Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos novamente com mais um Devocional VP. E que você possa convidar as pessoas, que você possa trazer mais pessoas e compartilhar. Você está vendo gravado, compartilhar esse link, curtir e para o máximo de pessoas, que não é sobre nós, é sobre Cristo. E que Cristo possa resplandecer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia, uma ótima semana. Estaremos aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.